Seja muito bem-vindo, meu querido amigo, minha querida amiga, à Escola de Discípulos e ao nosso estudo no breve Catecismo de Westminster. Eu sou o reverendo Lucas Leal, sou pastor aqui da Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Corbélia, estado do Paraná. E hoje nós vamos então à nossa pergunta de número 40. Diz assim a pergunta de hoje: o que Deus revelou primeiramente ao homem para a regra de sua obediência? A leitura de dois textos. Primeiro, Romanos capítulo 2, verso 14 e 15 nos diz assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem para eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. E Romanos 10, verso 5 diz: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Ou seja, a regra que Deus revelou primeiramente ao homem para a sua obediência foi então essa que chamamos a lei moral. Amados, quantas leis o Senhor deu ao seu povo? Essa é uma pergunta muito importante que precisamos compreender. Na verdade, Deus revelou então 3 leis nas Escrituras. A primeira, a chamada lei moral, que é a que vamos tratar hoje aqui. A segunda, a lei cerimonial ou a lei do templo no Antigo Testamento. E por último, as leis judiciais, que eram aquelas leis para o bom desenvolvimento da nação de Israel. A lei cerimonial e a lei judicial, elas não estão mais vigorando sobre a Igreja de Jesus Cristo. Por quê? Porque elas tinham o intuito de reger a nação de Israel, mas elas nos servem como parâmetro para o nosso desenvolvimento do culto a Deus e também da nossa organização social. Ou seja, é ali no templo, na lei cerimonial, na lei do templo, que nós vamos tirar praticamente todos os nossos parâmetros litúrgicos, ou seja, como que nós devemos cultuar a Deus. Nós sabemos que temos que cultuar a Deus com cânticos, com orações, com dízimos, com ofertas, com súplicas, com contrições, porque ali na lei cerimonial do Antigo Testamento já estava ali tudo prescrito como que Deus desejava ser cultuado. E isso então vai ser replicado agora no Novo Testamento. Mas você percebe que algumas coisas não permanecem, como por exemplo os sacrifícios. Por que não permanece? Porque Cristo já foi o nosso último e suficiente sacrifício. Então você vê que existem agora algumas diferenças. A lei judicial não se aplica a nós não somos judeus, nós somos gentios. Entretanto, aquelas leis judiciais do Antigo Testamento mostram aquilo que Deus prescreve quanto à organização cultural e social, como que Deus gostaria que nós desenvolvêssemos esses ambientes. Então, por exemplo, a questão da cadeia, de prisões, Deus já prescreveu lá no Antigo Testamento. Você pode ir lá pesquisar então na Torá, você pode pesquisar ali no Pentateuco, você vai observar então como que Deus prescreveu essas coisas. E hoje nós devemos, como sociedade cristã, sociedade ocidental, nos basear então nas Escrituras para bom desenvolvimento da nossa sociedade como um todo. Amém? Podemos ser salvos pelo cumprimento da lei? Esse aqui é um ponto extremamente importante para nós. E a resposta é não. Não podemos ser salvos pelo cumprimento da lei. Primeiramente, por qual motivo? Porque para nós é impossível sermos salvos pelo cumprimento da lei. Mas lembramos que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, conforme diz Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Qual é então a função da lei se ela não nos salva? Amados, Gálatas 3:24 diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Ou seja, na prática,
Essa lei revela o nosso pecado e nos convence da condenação de Deus e nos leva à consciência da necessidade de um Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a lei não nos salva, mas ela nos aponta para Cristo, e uma vez vendo Cristo, buscamos socorro nele, na pessoa do Senhor Jesus. E mesmo agora, depois da salvação, precisamos entender que a lei permanece como um lembrete perpétuo para nós, comunicando então a vontade de Deus para as nossas vidas, que está plenamente satisfeita na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vivemos então essa doutrina, estudando e dando ouvidos a todo o conselho de Deus, procurando vivê-los diariamente. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa perseverar em santificação em nome de Jesus. Até a nossa próxima aula.